Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de desenho geométrico. E nessa semana vamos estudar congruência de triângulos. Para essa semana eu sugiro que vocês façam a leitura das páginas 80 até 85 do seu livro didático. E que vocês também façam os exercícios de 1 até 8 da página 85. Bom, dizemos que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo. Essa correspondência nos diz que esse ângulo alfa tem que ter mesma medida de alfa', e esse ângulo beta tem que ter a mesma medida de beta'. Temos também que esse lado B tem que ter a mesma medida de B'. Esses três elementos em correspondência, se eles tiverem as mesmas medidas, isso garante que os outros lados e o outro ângulo do triângulo também tenham a mesma medida. E aí nós teremos que esses dois triângulos sejam congruentes. Então, para determinar a congruência de dois triângulos, nós olhamos para 6 elementos. São os 3 ângulos do triângulo, ângulos internos, e os 3 lados. E para que a gente possa garantir que apenas esses 3 elementos possa garantir a congruência dos triângulos, nós vamos estudar 4 casos de congruência de triângulos. Esses 4 casos são descritos por essas letras: LAL, ALA, LLL e LAA. Vamos estudar cada um desses casos detalhadamente nos próximos slides e ver o que significa cada uma dessas siglas. Então, o primeiro caso de congruência de triângulos, nós dizemos que dois lados congruentes e o ângulo formado por eles, congruente. Então, eu tenho o primeiro caso, LAL, que quer dizer lado, ângulo e lado. Então, eu tenho no triângulo ABC o lado AC correspondente ao lado DF do triângulo DEF. O lado AB correspondente ao lado DE. E o ângulo A correspondente ao ângulo D. Se eu tenho lado, ângulo e lado congruentes, isto me garante que esses dois triângulos sejam congruentes. Segundo caso de congruência de triângulos, nós temos 3 lados congruentes. Sigla LLL, ou seja, lado, lado e lado. Então eu tenho os triângulos ABC e os triângulos DEF. Se eu tenho o lado BC correspondente ao lado EF com mesma medida, o lado AB correspondente a DE com mesma medida, e também o lado AC
correspondente ao lado DF, se todos esses lados possuem mesma medida, nós temos que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado e lado. O terceiro caso de congruência diz que dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre eles congruente. Então aqui nós temos o caso ALA, ou seja, ângulo, lado e ângulo. Então eu tenho, no triângulo ABC, eu tenho o ângulo A correspondente ao ângulo D, no triângulo DEF. Temos também o ângulo C correspondente ao ângulo F. E compreendido entre esses dois ângulos, nós temos o lado AC e o lado DF, congruentes. Esses três elementos, ângulo, lado e ângulo, congruentes, nos garante que esses dois triângulos sejam congruentes. O quarto caso nos diz que um lado congruente, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruentes. Então eu tenho o caso lado, ângulo, ângulo. Vamos lá. Um lado no triângulo ABC, o lado AB, é correspondente ao lado DE no triângulo DEF. O ângulo adjacente ao lado AB é esse ângulo B, que é congruente ao ângulo adjacente a DE, que é o ângulo E. O ângulo oposto a esse lado, então eu tenho aqui o lado AB, qual é o ângulo oposto a esse lado? É o ângulo C. E no triângulo DEF, qual é o ângulo oposto ao lado DE? É o ângulo F. Então, se eu tenho lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto congruentes, isso me garante que os triângulos ABC e DEF também sejam congruentes. Esses são os 4 casos de congruência de triângulos. Vamos a alguns exemplos. Em cada item, verifique se os triângulos são congruentes e, em caso afirmativo, indique o caso correspondente. Então, na letra A, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF. Veja bem, nós temos aqui o lado AB correspondente ao lado DE. Mesma medida. Temos o ângulo A, no vértice A, correspondente ao ângulo E, de 90 graus. E temos também o lado AC, correspondente ao lado EF. Então eu tenho lado, o ângulo, compreendido entre os dois lados congruentes. Então, esses triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Na letra B, nós temos os triângulos ABC e DEF. No triângulo ABC, nós temos um ângulo de 30 graus, que é o ângulo do vértice C. E no triângulo DEF, nós temos o ângulo D no vértice D,
de 30 graus. O ângulo do vértice A tem 70 graus. E no outro triângulo, o ângulo do vértice F também tem 70 graus. Veja bem, compreendido entre esses dois ângulos, nós temos o lado AC medindo 3 centímetros. Também compreendido entre os dois ângulos, nós temos o lado DF, também com 3 centímetros. Então, aqui nós temos ângulo, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos também são congruentes, pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Vamos ver mais um exemplo. Prove a congruência dos triângulos a seguir, aplicando o caso correspondente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa observar nessa primeira figura, nós temos dois triângulos. Um triângulo ABD e o triângulo BCD. Certo? Então, um triângulo e o outro triângulo. Primeira coisa que a gente precisa observar é esse lado aqui, ó. BD. Esse segmento BD, ele faz parte dos dois triângulos. Ou seja, já tem um lado igual, com mesma medida. Então vamos falar aqui, ó. BD é lado comum dos dois triângulos. De ABD, do triângulo ABD e do triângulo BCD. Então, esse ângulo B, ó, essa marcação aqui, esse um tique aqui nesses dois ângulos, nos garantem que o ângulo A é congruente ao ângulo B. E o lado AD também é congruente a BC. Então, vou pôr AD congruente a BC. Bom, então aqui nós já vimos que nós temos dois lados e um ângulo compreendido pelos lados, né, no meio dos dois lados. Então, nós podemos dizer que o triângulo ABD é congruente ao triângulo BCD. Qual é o caso? Lado, ângulo, lado. Na letra B, nós temos dois triângulos. O triângulo CAD e o triângulo CBD. O que a gente pode observar? Primeira coisa, que os dois ângulos têm aqui, os dois triângulos têm aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o ângulo CDB de 90 graus e o ângulo ADC também 90 graus. Então, esses dois ângulos, os dois triângulos, são iguais. O lado DC, ele é comum dos dois triângulos, ou seja, os dois triângulos têm esse lado igual. Então, é lado comum dos dois triângulos. E temos também
o ângulo C igual ao ângulo D. Essa marcação nos garante que esses ângulos também são iguais. Então, C também é congruente a D. Bom, então aqui a gente já pode observar que nós temos ângulo, lado, ângulo, e aqui também ângulo, lado, ângulo. Então, os triângulos CAD são congruentes e CBD são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Próximo exemplo. Na figura a seguir, demonstre que AM é igual a MB. Então vamos pensar o seguinte. Eu quero mostrar que a medida desse lado do triângulo ACM é igual à medida desse outro lado no triângulo BDM. Então nós temos os triângulos ACM e triângulo BDM. Eu quero mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Vamos observar o seguinte. Olhando para a figura, nós podemos ver que o lado, eu vou pegar aqui, ó, o triângulo ACM. Então eu tenho o lado CM congruente ao lado TM. Então aqui, ACM. Então, aqui, ó. Isso garante. O ângulo E e o ângulo F são dois ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo E é congruente ao ângulo F. Por quê? Eles são opostos pelo vértice. E nós temos aqui um ângulo oposto ao lado, né? Congruente dos dois triângulos. Então, o ângulo no vértice A, vou chamar de A, é congruente ao ângulo no vértice B. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Bom, aqui nós já vimos que os triângulos ACM e BDM, qual é o caso de congruência desses dois triângulos? Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo. Se esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo, então nós podemos concluir que AM é congruente a BM. Bom, nossa aula termina por aqui. Tenham uma boa semana e até a próxima.